Olá, você que nos acompanha pelo Leia Já. Eu sou Tabata Alves, editora de política do Leia Já, e inicio mais uma edição do Gabinete, dessa vez recebendo a vereadora de Olinda, Eugênia Lima, pelo PT. Obrigada, vereadora, pela sua presença, pela sua participação para debater a cidade e o cenário político pernambucano. Obrigada pelo convite, Tabata. Para mim é sempre um prazer vir conversar com vocês. Eu acho que a comunicação tem um papel importantíssimo na transformação da sociedade que a gente almeja. Quando a gente pensa no cenário de Olinda, né, e no cenário da Câmara, nós temos uma prefeita mulher, né? A gestora do executivo é uma mulher, e temos na Câmara a senhora e outra representante, a Denise, né? A senhora vem pelo seu primeiro mandato, já vem aí nos 100 dias, já começou a imprimir, né, o seu formato de ser legisladora, mas como é para Eugênia, uma mulher que se diz que é feminista, está do lado da oposição de uma gestão que é liderada por uma mulher? Eu acho que os desafios, né, da política, né, são enormes, e esse desafio da mulher tem um papel de gestão, tá na frente né, de ser uma vereadora, ser uma parlamentar, é extremamente desafiante para qualquer mulher, né? Mas a gente, quando é uma mulher de esquerda, feminista, os desafios são maiores, porque não basta só ser mulher na política, né? Tem que ser uma mulher que defenda os interesses das mulheres, da classe trabalhadora, os interesses para a gente garantir uma política que ela seja executada com qualidade, né? E garanta a igualdade, né? Que as pessoas tenham acesso a essa política pública. Então, não é só ser uma prefeita mulher, tá lá porque eu me coloco como oposição dentro da Câmara, né? Eu sou a liderança da oposição, né? Por entender que a gestão ela não tem interesses voltados para fortalecer as políticas públicas para as mulheres e garantir as condições de igualdade para todos os cidadãos de Olinda. Até quando a gente fala nesse ponto, né, da mulher, outro dia a senhora mencionava aquele valor que é colocado para a implementação de políticas públicas para as mulheres no município de Olinda, de 87 Centavos. centavos. A gente tem um processo, né, de construção do nosso mandato, e no mês de março a temática priorizada era entender como é que acontecem as políticas públicas para as mulheres no município de Olinda. Então a gente pegou o orçamento do ano anterior, que o orçamento de 2025 é votado em 2024, então fez um estudo diretamente nesse orçamento, e os recursos para gastos diretos em políticas específicas para as mulheres eram um total de R$ 160 mil. Quando você divide para os 190 mil mulheres da cidade de Olinda, dá uma média de 87 centavos por ano para cada mulher. O que dificulta muito você ter uma política pública voltada para as mulheres que seja de qualidade com esse valor, né? Você não compra nem um picolé, uma pipoca, não dá para comprar isso. Então a gente vai mexendo, porque eu acho que o papel do legislativo é a fiscalização. Então, a partir da fiscalização, principalmente do orçamento público, a gente consegue entender se vai ter política pública para a mulher ou não, né? E a gente viu um avanço com a criação da Secretaria da Mulher, mas é um avanço que é relativo, porque você cria uma secretaria e você não cria um orçamento para essa secretaria. Então, é a mesma Executar coisa políticas públicas para que, aquele público, que né? nada, né? Porque você criou a secretaria, mas essa secretária não tem recurso nenhum para implementar novas políticas, para que a gente tenha realmente políticas voltadas para as mulheres no município, que é um município que é extremamente carente. Olinda tem 55% da sua população cadastrada no Cade Único, né? Que cadastro no Cade Único precisa ter um grau de vulnerabilidade, né? E muitos já recebem Bolsa Família, então isso tudo, né, impacta muito na vida das mulheres, porque aí você vai ter uma população que precisa mais de creche, que precisa de uma saúde de qualidade, que precisa de uma cidade segura, e aí você não tem essas políticas e reverbera na vida dessas cidadãs olindenses que têm muita dificuldade para garantir sua sobrevivência.
E ainda na temática mulher, a senhora, a gente já falou um pouco da Câmara, mas a gente falou em comparativo com o Executivo. E aí lá, a senhora que enfrenta esses desafios, né? Porque sendo 17 parlamentares, sendo a senhora e mais Denise duas mulheres, mas sendo a senhora só da oposição, então a sua voz ali é única naquele espaço, né? Então, até antes de iniciar o programa, eu lhe perguntava se a senhora sabia, obviamente, do desafio, mas se achava que era tão grande quanto vem sendo. De início, a gente sabia que ia ser desafiante, porque a gente assumiu uma legislatura cuja prefeita não condiz com as políticas, nem com o projeto de cidade que a gente acredita, né? Então, tem o desafio da relação com executivo, mas o desafio dentro da Câmara é enorme, porque além de E é ser cotidiano, né? além de ser a única voz da oposição, tem os cerceamentos de voz, a violência política que é caracterizada, violência política, né, legalmente falando, que é você tolher uma vereadora eleita de se expressar. Então, teve vários episódios, a gente tornou público, o que dificulta ainda mais a relação, mas que a gente se coloca no lugar da denúncia mesmo, porque é aquele lugar de uma mulher que é violentada dentro de casa, em qualquer lugar, ela sempre pensa duas vezes, né? Então, é a mesma coisa, uma violência política, a gente pensar duas vezes se denuncia ou não, porque acarreta várias consequências dessa denúncia, e uma das consequências é a relação interna que fica prejudicada. Mas que a gente tem foco no que a gente quer, no que a gente acredita, a gente tem feito um mandato de muita escuta da população, porque esses dados falados aqui sobre o orçamento da mulher foram dados apresentados em audiência pública. A gente, logo no início do mandato, aprovou 13 audiências públicas, então temos audiências até o final do ano com vários temas específicos, e a gente vai marcando essas audiências e garante que o debate seja feito, que a gente possa convidar a população, porque muitas vezes esse espaço da política é um espaço que historicamente foi desacreditado, né? Que esse espaço só tem ladrão, só tem corrupto, enfim, que não é nada disso, que é uma campanha Que eu não tenho voz, né? de despolitização, e as pessoas vão se afastando de um lugar que decide a vida delas. Então, a gente está fazendo o processo contrário, fazer espaços de escuta, que a gente chama de fala olinda, que é para ouvir a população, para debater um tema específico, e está fazendo também, vamos dar início na semana que vem, do gabinete itinerante, que é o nosso gabinete prestando contas na rua, para as pessoas entenderem a importância do gabinete e o que é que a gente está fazendo, né? Porque somos servidores públicos eleitos pelo povo, e a gente precisa, sim, estar sempre nesse contato prestando contas. Então, desse processo de escuta, a gente organiza as audiências, que é onde a gente apresenta o que a gente ouviu na rua, conecta com o que a gente fiscaliza do orçamento, entende como é que está sendo feita a política municipal e apresenta para as pessoas, para que a partir daí as pessoas se informem o que é que está acontecendo. Quando dá para a gente colocar um projeto de lei, a gente aprovou um só, mas estamos aí tentando, vamos colocar outros projetos de lei para que a gente possa comemorar. Mas Mas que aprovar um só nesse período em 100 dias foi bom, né? já é bem bacana. Esse projeto se referia aos equipamentos de proteção aos Sim, trabalhadores pro do carnaval, carnaval. né? Foi um ganho, assim. A gente não conseguiu aprovar da lei dos cachês, que era pedindo um relatório de pagamento dos cachês, que eu acho que isso era muito simples para a gente não aprovar, porque não estava pedindo que pagasse, pedindo um relatório de pagamento entregue com 30 dias, enfim. Mas é diante das movimentações lá de ser oposição, que algumas coisas, a aprovação de projetos é dificultada, mas a gente está aqui, está aprendendo, está lidando. Esperava que fosse mais fácil, mas é mais um aprendizado, né? Que a vida é isso, né? A gente vai aprendendo, vai. Um dia tá tudo bem, outro dia tá mais fácil, mais difícil. Mas eu acho que a gente, quando tem foco no papel, né? O que é que eu estou fazendo ali na Câmara? Eu acho que eu não tenho expectativas de aprovar vários projetos, enfim, me colocam como uma da oposição, e a gente, para aprovar, precisa de todo mundo. Mas a gente vai articulando no que der, mas o que não der, eu acho que o objetivo maior é botar o povo dentro da Câmara. Que o povo entenda que não é só votar, passar o cheque em branco. Que precisa acompanhar esse parlamentar Sim. que foi eleito, que está lá representando. Eu acho que se a gente conseguir mudar um pouquinho da cultura,
Eu acho que eu Levar o saio de lá, olindense mais né, para dentro da mais para Câmara, dentro da né? Câmara, para entender o seu papel também, não só como espectador, Sim. mas como atuante na mudança. Até porque na política muda-se muitas coisas assim, né? E atualmente, até com o advento das redes sociais, as pessoas têm conquistado muitos benefícios até em relação à política, né? Quando fazem esses movimentos de cutucarem, de chamarem seus... Fiscalizar. Isso. Enfim, eu acho que é muito importante essa cultura política mesmo, sabe? Da gente entender, as pessoas entenderem a importância do seu voto, né? E principalmente quando a gente tem uma conjuntura com a democracia em risco, né? Do avanço do fascismo, uma tentativa de golpe de Estado. Então, tudo isso a gente requer mais organização da população, sabe? E a gente ainda tem, hoje mesmo foi a paralisação pela escola pública de qualidade. E aí a gente tem uma deficiência muito grande na educação brasileira, da gente imprimir essa consciência política, né? Os seus direitos, os seus deveres, fazer com que a população também contribua para aquela gestão do município, né? Da cidade e do país. Então, eu acho que a gente está cutucando ali, né? Fazendo o povo entrar na Câmara, entendendo que a Câmara é a casa do povo. Também a gente vai para a rua ouvir o povo, fazer essa troca para que eu possa ficar, aprender mais, né? Mas também poder contribuir mais com a cidade que eu amo tanto. Quando a senhora fala agora de educação, a senhora inclusive está presidindo, né, a A Comissão Comissão da de Educação. Educação. E Olinda tem um histórico de uma educação ainda que precisa melhorar muito. Lembro que aqui nos debates que fiz, ainda nas eleições com a ainda candidata, né, Mirella, perguntava bastante para ela sobre essas questões da educação. E a gente ainda percebe que algumas coisas persistem na educação. O que que a senhora tem presenciado, o que que a senhora tem cobrado em relação à educação no município? A gente está sempre em contato com o Sindicato dos Professores de Olinda, né, o Simpimol, que é um sindicato super atuante, né, então acolhendo as pautas dos professores e trabalhadores, mas como também com os alunos da rede estadual, pais e mães, né, a gente está fazendo esse mês, né, o mês do Fala Olinda sobre educação, então fizemos um processo de escuta no Vassourinhas, estamos fazendo outro em Águas Compridas, para ouvir o povo, para agregar. Enquanto isso, nossa equipe está estudando o orçamento público, o que é que vem do governo federal, o que é que não vem, por que as escolas, o que é que está sendo gasto para a manutenção das escolas, que é uma das reclamações gritantes de professores e alunos, né, que é a infraestrutura dessas escolas para continuar funcionando. Então, muitas escolas continuam funcionando de forma precária, chego a dizer insalubre alguma delas, né? A gente também tem o desafio do SEMO, que é uma escola de música centenária que foi tombada e que está lá, né, num abandono, né? A insegurança nas escolas porque não tem os vigias, não tem, enfim, a climatização, são tantos desafios em Olinda e a gente está tentando dar visibilidade a esses desafios, né, da visibilidade dessa temática, para que a gente possa fazer com que a prefeita, né, porque é ela o papel de fazer a gestão, possa entender que a gente está ali para contribuir para que o povo olindense tenha uma qualidade de ensino melhor. A Mas eu senhora acho que até está esteve muito. com. Ah, desculpa, a senhora até esteve com a secretária de Educação, não foi? Estive com a secretária e a gente acordou que todo mês teremos uma reunião com a Comissão de Educação da Câmara para que a gente possa acompanhar mais de perto as alterações, as mudanças, né, a política realmente acontecendo. Mas o desafio ainda é muito grande, principalmente para quem tem filho atípico, né, da gente não ter uma educação voltada também para essas crianças que precisam de uma assistência e essas mães também que precisam de um lugar para que as crianças possam garantir seu aprendizado. E em relação à cultura, a senhora acredita que esse ano as coisas vão se sair melhor em relação ao pagamento dos cachês, né? Porque era um grito muito forte, né, da área da cultura em relação, né, à gestão de Lupécio saiu ainda devendo Muito. os cachês dos profissionais de carnaval, É, né? a gente fez também em janeiro, né, logo que eu assumi, antes mesmo de começar
as sessões na Câmara, eu passei o janeiro fazendo processos de escuta, né? Porque primeiro que a gente estava próximo ao Carnaval, né? O Sim. Carnaval é uma festa muito importante para a cidade de Olinda, né? Além da arrecadação, ela movimenta a cultura, a história, a tradição daquela cidade. Tem pessoas que passam o ano todinho se preparando para esse Carnaval, essa apoteose. Então a gente fez 4 processos de escuta, né? Ouvimos agremiações, moradores, comerciantes informais e os comerciantes formais da cidade. E preparamos um material que entregamos à prefeitura, a indicação do que poderia ser feito. Dentro dessas conversas surgiu o projeto dos equipamentos de proteção para os comerciantes informais cadastrados no Carnaval e também a reclamação do pagamento de cachê. Estávamos em janeiro de 2025 e muitos grupos não tinham recebido o Carnaval de 2024. Então, a gente pegou como modelo um projeto das juntas co-deputadas que foi aprovado na Assembleia Legislativa, que era simplesmente um relatório de pagamento desses cachês. Colocamos para aprovação, Que não ainda a senhora não aprovamos, mas conseguiu. já digo aqui que para o ano vai de novo, que a gente é insistente e a gente quer dignidade. Era só um relatório de pagamento. Não era, tipo, a gente não tem a competência de obrigar que a prefeitura pague. Então, Mas de acompanhar, né? esse relatório de pagamento criaria uma cultura para que os fazedores de cultura não fossem tão prejudicados com a indigestão, posso dizer assim, a má gestão da gestão municipal, que é de continuidade, não deixa de ser de continuidade, né? A gente tinha o prefeito Lupécio e agora a gente elegeu a mulher do sobrinho, a Mirella. Então não deixa de ser continuidade. A secretária de Educação é a mesma, alguns secretários são os mesmos. Teve mudança? Teve. Mas é um governo que carrega, né, toda a herança, né, de uma má gestão, que foi a gestão do prefeito Lupécio. Nesse papel de levar as pessoas para a Câmara, outro dia a senhora conseguiu um feito que, de um lado, foi, né, um grande feito de levar as pessoas para a Câmara, mas teve uma derrota no sentido de que houve a proposição e que foi aprovada do título de cidadão, né, para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que a senhora avalia aquele momento, né, diante desses dois polos que eu comento, das pessoas irem para a Câmara e do projeto ter sido aprovado? O que eu fiquei mais feliz dessa história, né? Assim, na verdade, a gente não mobilizou ninguém para ir para a Câmara. Só avisamos que o projeto entrou em leitura, né, na sessão, e Sim. que provavelmente ele poderia ser votado na próxima sessão. Então, eu disse, provavelmente poderá ser votado. E aí houve uma mobilização espontânea, popular, que invadiu a Câmara, e eu sabia que, enfim. Ali, provavelmente, a gente ia perder, né? Porque tentamos articular antes com alguns vereadores que disseram não, que não tem, que iriam votar, que iriam. Enfim, mas fora a articulação, houve processo de violência muito grande, porque eu não pude justificar meu voto, eu não pude falar. Então, todos assistiram aquela cena e eu não me senti só, porque tinham várias pessoas lá assistindo o terror que foi o processo. Porque a votação pode votar, perder. A gente sabe ganhar, sabe perder. Isso eu estou acostumada, né? É do Dentro da minha, é do processo, né? processo, mas a forma é inaceitável. A forma como foi, sem poder falar, tirando. Eu tinha me inscrito no livro de oradores, não teve livro de oradores sem nenhuma explicação, votação, 15 vereadores quiseram, enfim. Não foi o rito processual de uma sessão ordinária. Ele foi desrespeitado à minha leitura, entendeu? Mas que eu fiquei feliz porque muitas pessoas foram mobilizadas pela causa, né, pelo combate ao fascismo, pelo absurdo que é a gente estar entregando um título de cidadão para alguém que não fez nada pelo município, pelo contrário. Né? A pandemia, o município de Olinda foi um dos que mais teve casos. Enfim, o orçamento do governo federal nesse período. Então, tantos e tantos retrocessos, tipo, o que a gente está vivendo na educação é um impacto da gestão Bolsonaro, que está vendo na cultura, idem, porque Olinda é uma cidade cultural. E o primeiro ministério que foi cortado foi o da E que tem cultura, muitos patrimônios e né? que precisam de E a gente viu o quanto ajuste, né? foi difícil por muitas campanhas de cesta básica para a gente estar ajudando os músicos, os profissionais da cultura na época da pandemia. Então, eu acho um absurdo, inclusive, você
dar o título de cidadão para alguém que está sendo réu de um crime que é tão absurdo, que é um crime de tentativa de golpe de Estado. Né? Que isso é acabar com a democracia, inclusive com instituições como a Câmara de Olinda. Então, se o golpe acontecesse, ia reverberar também na nossa Câmara Bernardo Vieira de Mello. Então, o desafio é enorme, mas a gente está aí fortalecido. Fez também com que as pessoas tivessem um olhar para o que é que está acontecendo na casa. Isso também Maior né, participação, me né? fortalece, porque as pessoas entendem que não é só eleger Eugênia que tem que participar, porque a Eugênia sozinha não faz verão, ela precisa de mais pessoas junto a ela, para que a gente também pense nas próximas eleições, para que a gente não eleja só uma Eugênia, mas que a gente possa eleger várias Eugênias, Rosas, Beatriz, várias mulheres e homens comprometidos com a luta em defesa da população de Olinda. Nessas suas andanças, a senhora tem percorrido bastante a cidade, já tem ouvido, apesar da senhora falar, né, que vai instalar o seu gabinete, mas a senhora já tem feito esse processo de escuta, né, com a população. Quais são as maiores queixas que a senhora tem identificado da população em relação à gestão atual? Antes de falar dessas queixas, eu vou falar de como foi esse processo, né? Para vocês entenderem um pouquinho, que eu vou falar do processo de escuta, mas foi na campanha. Na campanha, a gente percorreu 35 dos 40 bairros de Olinda, sempre anotando e conversando com a população da importância da organização popular, para que possa reivindicar melhores condições de vida, porque eu não posso estar em todos os cantos. Então, a gente precisa fazer com que a população entenda os seus direitos também e sua força na organização. E aí eu fiz 35, visitei 35 bairros e fiz 13 encontros temáticos. E a gente, antes do dia da eleição, uns 3 dias antes, conseguiu colocar em PDF um livro de propostas. E esse livro que tem nos guiado no mandato. E a gente decidiu que ia ter 4 prioridades nesse primeiro ano de mandato, que seria a cultura, seria a questão da assistência social, porque é precário no município, muitas pessoas em condição vulnerável, a educação e a cultura. Né? E as mulheres, a política para as mulheres. Então, a gente está seguindo essas prioridades que foi desse processo de escuta maior da campanha, mas eu acho que as demandas mais gritantes são essa questão da educação, a questão da saúde também é muito gritante, a infraestrutura, tipo de lixo, iluminação, essas questões se repetem muito. Eugênia, vem aqui, Eugênia, me ajuda nisso. A transparência que não tem nenhuma nas contratações, nas exonerações, enfim, no pagamento dos funcionários, tem muitos problemas dos terceirizados. Então, a gente tem sido muito procurado, principalmente pela classe trabalhadora organizada. Então, é um mandato que vai estar aí à disposição para fazer o enfrentamento e a luta, entendendo que nem sempre a gente ganha, nem sempre a gente perde, mas que o objetivo maior é que a gente possa contribuir para que aquela política funcione, para que chegue na ponta, para que tenha alimentação, a merenda de qualidade, com valor nutricional garantido para aquele aluno, para que aquela mulher possa ter um atendimento médico, sabe? Para que a gente possa melhorar um pouquinho a qualidade de vida de um povo que é tão sofrido, mas que é tão feliz, porque ele produz uma cultura incrível, né? Quem vai para Olinda sente, né? E que aquilo podia ser potencializado, porque a gente ainda não teve a capacidade de investir na cultura, né? Para que a gente possa ir nas periferias, produzir cultura na periferia. A gente tem, assim, o movimento Mangue veio de Olinda, nasceu de Peixinhos e Rio Doce, 2 periferias. Veja, a gente tem Chico Sainz como o nosso representante maior desse movimento, né, que inspira multidões, e a gente não conseguia entender que a política da cultura ela gera renda. Né? Dizem que R$ 1 investido na cultura volta 5 de imposto, porque vai gerando a renda, né? Enfim. Eu acho que a Olinda precisa avançar muito na perspectiva do desenvolvimento humano, sabe? Desenvolvimento a cidade, eu acho que a cultura é um caminho para que a gente possa abrir portas, né? Abrir lares e a gente melhorar a qualidade de vida. A senhora já aprovou um projeto, mas já protocolou alguns, né? A senhora até protocolou um em referência ao respeito na política, né? E quais outros seriam que a senhora gostaria de citar, que seriam aí seu foco
para essa nova etapa da A gente legislatura? protocolou um projeto também chamado Protocolo Violeta, que é baseado no projeto da vereadora Cida Pedrosa aqui na Sim, Câmara ela do esteve aqui no Recife, gabinete. né? Que é que os locais, os restaurantes e bares consigam ter um informativo para quando essa pessoa for assediada, saber como se dirigir, para onde vai, né? A orientação, né? E a gente também para a semana de combate e enfrentamento, né? A violência contra a mulher, contra a raça, gênero, e LGBTQIA+, né? Então, para que a gente possa fazer um trabalho contínuo, né, dentro do serviço público, para que a gente tenha desde o atendimento até a penalização com multas quando acontece essa violência. Então, o foco da mulher estará no seu mandato sempre. Ou há outras questões, claro que a É, por- educação, né? A é senhora. porque são transversais, né? Aham, Essa mulher que está na cultura, essa mulher que é professora, essa sim. mulher na saúde, enfim. Mas que a gente quer esmiuçar o orçamento, porque entende que quem é tudo não é nada, então a gente entendeu que precisava focar nesse comecinho, mas que não quer dizer que a gente não vá enfrentar outras lutas. Eu acho que o meio ambiente, por exemplo, é uma luta essencial que ela nos atravessa, né? Daqui a pouco vai chegar as chuvas, então a gente está fazendo uma sessão de materiais, né? Pedindo vários requerimentos para que limpeza do canal seja feita, para que terraplanagem seja feita. Então, a gente está fazendo esses requerimentos, não foram atendidos, mas a gente vai chegar uma hora que vai ter que tomar as medidas cabíveis, né? Porque não pode ter um mandato que trabalhe que a gente não consegue representar essa população. Então, a gente está aí batalhando para ver se consegue, né, que nossos requerimentos sejam atendidos. A gente está nos minutos finais, estamos nos minutos finais, né, do programa, tanto para fazer alguma cobrança que a senhora acha devida à prefeitura, né? Aquilo que a prefeitura, um balanço daquilo que a senhora acha que a prefeitura pode melhorar nesse momento, que é urgente melhorar nesse momento, e daquilo que a senhora vai batalhar enquanto legisladora. Eu acho que a gente tem uma certa urgência para a questão educacional, né? Inclusive para ampliação de creches e para ampliação de espaços terapêuticos para essas crianças, né, atípicas, neurodivergentes, né? Então, acho que isso é uma prioridade, como é prioridade também a melhora da atenção básica, né? Da gente voltar a ter o postinho, aquele atendimento do médico, garantir que o médico vá todo dia, o agente de saúde tenha condições de trabalho, né? Enfim, e a infraestrutura das escolas, porque não tem como a gente aprender num ambiente que não dá. Eu acho que essas são as duas prioridades urgentes, a emergente saúde e educação, e a gente vai pensar no sentido de gerar renda para o município. Eu acho que entra a cultura, o turismo, né? Você ter uma política pública voltada para o turismo, para a cultura, Permanente, né? permanente, sem esquecer da preservação, da história do nosso povo. Olinda é uma cidade patrimônio da humanidade, então tem um peso, é um cartão postal que a gente poderia, sim, pensar ela como uma cidade que possa ser, como é que se diz, modelo, né, de experiências de políticas públicas exitosas, principalmente na cultura e na conservação do patrimônio. Vereadora, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, né? Espero tê-la aqui outras vezes. Eu queria agradecer, Tabata, também o convite, dizer que estou à disposição e dizer aí às pessoas que estão nos assistindo que retornem à política. A política é tudo. A política define o que é que a gente come, o que é que a gente veste, né, para onde a gente vai, se vai de Uber, vai de carro, porque é isso, né? São os impostos que a gente paga. E aí dizer que a gente precisa parar de assinar esse cheque em branco e participar e denunciar quando achar que não é pertinente. Não ter medo, denuncia, vai lá no site da prefeitura, fala aí, faz sua reclamação, mas que participe. A gente não pode se acomodar com a sociedade que está apresentada para nós. A gente não pode se acomodar com o feminicídio, com o lixo na rua, com essa miséria, com a fome, sabe? Com tudo que a gente tem visto e termina que a gente se acomoda e normatiza e vai os robozinhos para os seus trabalhos como se aquilo fosse normal. Então, para a gente construir uma outra sociedade, a gente precisa também participar, mas também a gente precisa de mudanças individuais, né, para tornar esse mundo mais habitável.
É isso, obrigada. Obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou no gabinete com a vereadora Eugênia Lima. Até a próxima.